Viviane, a Receita Federal sabe de tudo, tudo que você faz. Qualquer compra que você faça, a Receita Federal sabe, ela tem essa Ai, gente, que informação. perigo isso, Bruno. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal da Farma Contábil no YouTube. Eu sou a Viviane. No Descomplica Farma de hoje, vamos descomplicar o imposto de renda à pessoa física que está quase aí no prazo para você entregar. A Receita sabe tudo sobre você, portanto, hoje, no dia da mentira, não minta para a Receita Federal. Antes, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. Para descomplicar esse tema, imposto de renda à pessoa física, nós convidamos, claro, Bruno Moura, prata da casa. O Bruno é um contador especializado em Canal Farma, sabe tudo sobre imposto de renda à pessoa física e vai agora descomplicar esse tema com a gente. Bruno, eu quero iniciar falando com você sobre o perigo de esconder situações e valores na hora de fazer a declaração. Hoje, no dia da mentira, né, 1º de abril, a gente quer fazer essa brincadeira com você. Conta pra gente qual é esse perigo. Olá, Viviane, bem-vindo a todos aqui no nosso canal. Viviane, a Receita Federal sabe de tudo, tudo que você faz. Qualquer compra que você faça, a Receita Federal sabe, ela tem essa informação. Gente, que perigo isso, Bruno. Você comprou um lanche na padaria com cartão de débito, ela sabe, ela tem a nota fiscal eletrônica, então, nos dias de hoje, não dá para esconder nada. E no imposto de renda à pessoa física não é diferente. Eu sempre digo que é sempre melhor fazer a declaração do imposto de renda à pessoa física do que não fazer. Qual é o benefício que se tem de se esconder alguma coisa? A Receita Federal sabe o quanto que você ganha, sabe o quanto que circula na sua conta corrente, então por que se omitir? Omitir é você prolongar o seu problema, é você fazer com que você possa vir a ser chamado ou tenha algum tipo de problema maior lá na frente. Então, eu só vejo como benefício de todos fazer a declaração do imposto de renda à pessoa física. Tá? Então, não existe Bruno, perigo, vamos fazer as declarações. Quais as novidades em relação à declaração de 2020? Mudou alguma coisa em relação a 2019? Viviane, mudou pouca coisa. Tá, pouca coisa. Na declaração de 2021, o que mudou seria a restituição do imposto de renda, aquelas pessoas que têm essa possibilidade no cálculo de fazer essa restituição. Mudou do dia 30 de junho para o dia 31 de maio, então eles vão pagar o imposto de renda a restituir de forma antecipada. Tá? Também teve a questão do auxílio emergencial, que a gente vai falar um pouquinho aqui, porque quem recebeu o auxílio emergencial e teve um rendimento acima de R$22 mil no ano de 2020 vai ser obrigado a devolver esse valor, e a gente vai estar comentando um pouco sobre isso. Tá? Mas eu sou proprietário de farmácia, estou fazendo imposto de renda, não recebi auxílio emergencial. Ok, mas o seu dependente recebeu? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Foi criado também uma possibilidade na declarações de bens e de direitos, que é uma ficha do imposto de renda à pessoa física para poder declarar as criptomoedas, né, os bitcoins. Então, basicamente, foi isso. Não teve grandes alterações referente aos outros anos, não. Tá? Esse Bitcoin é super novidade, né? Uma coisa que tá surgindo agora e daqui a pouco é uma realidade para todo mundo. Que situações, Bruno, o empresário ou quem vai fazer a declaração não deve omitir de jeito nenhum da receita? Tem alguma situação específica que você destacaria? Omitir, ele não pode omitir nada, mas eu acho que tem alguns detalhes que ele tem que se preocupar. Por exemplo, quando você faz o seu imposto de renda e você declara um dependente, por exemplo, pode ser o seu filho, a sua esposa, ele tem rendimento? Isso acontece muito. As pessoas declaram o dependente e aquele dependente, o seu filho, a sua esposa, teve um rendimento pequeno, né? Ele ou recebeu algum benefício da Previdência Social, né? Esposa, por exemplo, é dependente, não tem rendimento, mas paga a sua Previdência Social e recebeu, por exemplo, um auxílio maternidade pelo filho que ela ganhou. Então, aquele rendimento ele tem que ser declarado na ficha, né, dos rendimentos dos dependentes. É um rendimento tributável. Então, se a declaração é conjunta, você tem que se atentar a isso.
Eu falei do auxílio emergencial, é uma situação que está acontecendo direto aqui. Teve vários clientes já que estão fazendo imposto de renda conosco e que estão tendo esse tipo de problema. Às vezes a esposa, às vezes o dependente, tá, deu entrada no auxílio emergencial. Esse rendimento ele é considerado rendimento tributável. E quem teve rendimentos acima de R$22 mil é obrigado a devolver o auxílio emergencial. E quando você faz a declaração do imposto de renda, declara o CPF daquele dependente no imposto de renda, a Receita Federal automaticamente ela emite um DARF para pagamento de devolução do auxílio emergencial. Tá? Então, já peguei N casos esse ano e é uma situação que tem que se tomar cuidado. Geralmente, o empresário, né, ele não recebe o auxílio emergencial, porque ele consta no quadro societário da empresa e ele sabe, muitas das vezes, que ele não tem direito àquilo, né? Mas, de repente, às vezes, o filho recebeu, porque ele não consta no quadro societário de nenhuma empresa, não trabalha, e aí acabou dando entrada e se beneficiou por algum erro de cruzamento de dados da própria Receita, da própria Previdência, do governo, na hora de pagar aquele auxílio. E recebeu, às vezes, o empresário, né? A pessoa sabe que o filho recebeu, mas nem imagina que agora ele vai ser obrigado a devolver, a declarar esse rendimento e ter que devolver esse valor. Tá? Então, são várias situações. Uma outra situação também... Bruno, pode falar, Vivi. O dono de drogaria tem alguma informação específica que o dono da farmácia tem que colocar na declaração pessoa física? Viviane, os proprietários do segmento farmacêutico não têm nenhuma característica diferenciada dos demais. Tá? Eu acho que ele tem que se atentar para várias situações. Por exemplo, tá? Ele teve rendimentos isentos recebidos da sua empresa? Se teve distribuição de lucro, se teve rendimentos isentos, ele tem que se atentar a isso, ele é obrigado a informar no imposto de renda. Só para você ter uma ideia, toda pessoa que recebe rendimentos isentos acima de R$40 mil, que recebe dividendos acima de R$40 mil das empresas, ou teve rendimentos isentos de alguma aplicação financeira que, porventura, ele tem uma poupança acima de R$40 mil, ele é obrigado não só a fazer a declaração, como a informar esse valor. Né? Então, são mais diferenças entre o empresário do segmento farmacêutico para os demais empresários, em específico, não existe nenhuma diferença. Ótimo, Bruno. A gente abriu para o público fazer perguntas nas redes sociais da Farmacontábil. Tem algumas perguntinhas aqui que eu quero fazer uma troca rapidinha com você, pode ser? Do auxílio emergencial, você já explicou, eu acho que já está bem claro para o público como é que vai ser feita essa devolução. A Receita vai emitir um documento para pagamento para fazer essa devolução. Tem uma outra pergunta, que é o seguinte: preciso declarar a compra de um imóvel financiado, mesmo já tendo declarado o valor que usei de entrada? Sim, precisa. Todo imóvel que você adquire no valor acima de R$300 mil, a pessoa se torna obrigatório o preenchimento da declaração do imposto de renda. Ela nunca fez imposto de renda, acumulou um rendimento durante algum período e ela está comprando um imóvel com um valor acima de R$300 mil, ela é automaticamente obrigada a fazer imposto de renda. Então, ela vai declarar na ficha de bens e direitos essa compra e, se ela financiou este imóvel, existe um campo específico na declaração de dívidas, onde ela vai declarar o empréstimo que ela fez. Entendeu? Entendi. Se a pessoa está há 2 anos sem fazer a declaração, como ela pode corrigir? Tem multa para pagar? Tem multa, sim. Ela faz a declaração normalmente deste ano, tá? Que o prazo é até 30 de abril agora, se nada for alterado, 30 de abril, e ela faz a declaração do ano anterior. Ao entregar a declaração do ano anterior, automaticamente a Receita Federal emite um DARF para pagamento da multa pela entrega fora do prazo, no valor de R$165. Posso ser declarado como dependente de minha esposa, mesmo que meus ganhos sejam maiores que os dela? Pode, Viviane, mas eu sempre aconselho
a você fazer uma simulação das declarações do imposto de renda da pessoa física em separado. Por quê? Porque quando você declara uma pessoa como dependente no seu imposto de renda, ou você ser o dependente do imposto de renda de outra, e os dois terem os rendimentos tributáveis, esses rendimentos eles se juntam para efeito do cálculo do imposto de renda da pessoa física, né? Apesar de se ter também a possibilidade de se declarar as despesas dedutíveis, são despesas com plano de saúde, despesas médicas, despesas com instrução, despesa com os filhos, né? Instrução dos filhos. Apesar de ter essa possibilidade, eu sempre aconselho a preencher, sim, em conjunto, e também preencher a mesma declaração, aliás, as declarações, em separado, e fazer a simulação, o que vai trazer mais benefício. Geralmente, não traz benefício você declarar junto, quando os dois têm rendimentos tributados, porque a base de cálculo do imposto de renda fica muito alta e, às vezes, a família, o casal, acaba pagando mais imposto de renda do que deveria ou que poderia se fizesse em separado. Então, tem que fazer uma simulação antes de entregar. Maravilha. Bruno, para encerrar o programa, lembra para a gente o prazo final para a entrega da declaração e como a Farma Contábil pode ajudar. Vamos lá. O prazo final, até o momento, é dia 30 de abril. É o prazo final da entrega do imposto de renda da pessoa física. A Farma Contábil está aqui para tirar todas as suas dúvidas que forem precisas. Tem o nosso WhatsApp, tem o nosso e-mail, nossos canais de comunicação. Está aqui para poder fazer a declaração de todos os clientes. Tá? E caso você não seja cliente da Farma Contábil, entre em contato conosco que nós podemos te ajudar. Bruno, muito obrigada pelas suas informações. Tchau, tchau. Não perca o prazo. Está aí a dica do Bruno. Fique ligado para você não se atrasar e deixar de entregar a sua declaração para a Receita Federal. Isso é super importante. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, das explicações do Bruno, e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.